Bom dia, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Estamos aí chegando no finalzinho do nosso ano, no finalzinho das nossas aulas sobre filosofia, né? E esse ano a gente viu, vocês puderam se introduzir um pouco nesse tema, nesses assuntos da filosofia e compreendendo devagarzinho alguns aspectos, algumas características desse modo de pensar, né? E trouxe para vocês lá no começo do ano o pensamento mitológico, né? Que era um pensamento anterior à filosofia e a transição, né, dessa crença dos deuses para tentar explicar o mundo não através dos deuses, mas através da racionalidade, do pensamento lógico, né? Então a gente viu lá no começo do ano, hoje é uma retrospectiva também, né? Lá no começo do ano, a gente viu os primeiros filósofos que eram os filósofos da natureza, ou os filósofos pré-socráticos, né? Que investigavam qual o princípio da vida, né? E eles, para responder essa pergunta, eles observavam a natureza, então eles respondiam essa questão através dos elementos da natureza, né? A terra, a água, o ar, o fogo, como princípio da vida. E também os filósofos bem clássicos, né, da filosofia, que foram Sócrates, Platão, Aristóteles, né, também trazendo as questões de ética, política, estética, várias áreas da filosofia, né, trazendo esse pensamento amplo sobre a vida, né, a origem da vida também num outro sentido. Então, tudo isso a gente pode compreender um pouquinho, né, ao longo desse ano. E uma pergunta que pode ter ficado aí com vocês é a seguinte: e as mulheres? Aonde estavam as mulheres? Né? Não existia filósofa? Por que a gente não viu nenhuma filósofa? Né? Então, o que hoje eu tô aqui para dizer para vocês que sim, as filósofas existem e elas existiram e elas foram as primeiras ainda por cima, né? Porque assim, existe todo um preconceito e existe todo uma negação das mulheres ao longo da história, né? Então a gente vê pouco o aparecimento ou o reconhecimento das mulheres na história da humanidade, né? Então, assim, isso a gente vai trabalhando devagarzinho, né? O ano que vem a gente vê mais, mas eu não poderia encerrar esse ano sem trazer essa questão de que as filósofas existiram, existem e existirão cada vez mais, né? Ao longo desses anos aí. Então, assim, vou trazer para vocês hoje uma filósofa sumérica que foi a primeira mulher, o primeiro autor, a primeira autora, né, a assinar uma obra como sua, né, em que é a filósofa Enhedeuna, é um nome complicadinho de falar, né, um nome sumérico, que significa alta sacerdotisa da lua. Né? Era uma filósofa que ela escrevia assim poemas, poesias, e ela também escrevia muitas poesias em relação à política. Ela era uma princesa, ela era filha de um rei mais importante da Suméria. E ela data de 23 antes de Cristo, ou seja, 2300 anos antes de Cristo. Já existia lá essa filósofa poderosíssima que escrevia através de poesia. Então ela vai ter vai escrever muitos hinos, cerca de 42 hinos, né? 42 poesias para a deusa Inanã. E a deusa Inanã, ela é uma deusa da origem do mundo, que narra a origem do mundo. Ela está ligada a muitas questões de fertilidade, do relacionamento, na política, de justiça, né? Era uma deusa muito importante para os suméricos. E aí Nanã escrevia então esses hinos para essa deusa, né? E para a gente entender um pouquinho isso, né, sacerdotisa da lua, essa época, eu já até trouxe
essa história para vocês, mas eu vou repetir um pouquinho para a gente entender, né, em que contexto que a deusa, é uma deusa, né, a poeta e filósofa Enhedeuna está escrevendo então as suas poesias. Então, há muito tempo atrás, na história da humanidade, no período em que do Paleolítico, Neolítico, quando a gente era nômade, a gente, né, andava colhendo sementes, frutos, né? E éramos em poucos, né? Era tribos pequenas, no máximo 50 pessoas, assim. E que a gente andava por aí, né? Não tinha um lugar fixo, não tinha uma cidade, não existia cidade, né? Nós éramos nômades. E a gente parava em alguns momentos, e eram os momentos em que as mulheres menstruavam. Então, uma vez por mês, a tribo assentava num lugar, né? Colocava lá as estacas, ficavam lá quietinhas por uma semana, que era o tempo de duração da menstruação das mulheres, ou quando alguma delas iam parir, iam ganhar o neném, né? Então, eram as épocas que eles descansavam. E geralmente isso acontecia na lua nova. Geralmente as mulheres elas menstruavam na lua nova. E a lua nova, olha que interessante a natureza, a conexão, tudo, né? É uma lua em que o céu ele está muito escuro, né? Diferente da lua cheia, que é aquela luona linda, maravilhosa. A lua nova, o céu ele fica bem estrelado e a noite fica bem escura. Então, e era um período assim que não dá para você ficar andando por aí, né? Porque é perigoso andar no escuro, né? Imagina lá naquele tempo não se tinha nada, não se tinha farolete, né? Então ficavam mais quietinhos nesse período, é um período mais de recolhimento, inclusive de recolhimento da natureza, né? E então nesse período as mulheres elas eram vistas como algo assim muito precioso, muito importante para a tribo, sabe? As mulheres elas eram tipo as professoras da tribo, as sábias. Eram elas quem indicavam os caminhos, quem escolhiam as frutas, as sementes, as raízes, as folhas para comer, né? E isso porque elas tinham esse momento de silêncio, né? De ficarem quietinhas, meditando e tendo muitas percepções sobre o que ia acontecer, inclusive, né? Então, as mulheres elas eram vistas como deusas, né? Elas eram muito importantes. E os homens, eles olhavam para essas mulheres com muito respeito e admiração, né? E aí, com o passar do tempo, quando a gente começou a encontrar os rios, né, que tinham as terras férteis, a sociedade ela começou a surgir, né, as cidades, né? E olha que interessante, né? Todas as cidades, as grandes civilizações, elas vão se formar em beiras de grandes rios. O rio Nilo, no Egito, o rio Amarelo, no Japão, né? O rio Tigres e Eufrates. Então, assim, muitos rios da Grécia, né? Então, muitos rios vão dar origem às grandes civilizações, porque é onde a terra é fértil, né? E as mulheres que levavam essas sementes preciosas plantavam. E aí surgiu a agricultura, né? Então, com o surgimento da agricultura, a gente não precisava mais viajar, né? Andar, porque a comida estava ali. E quando a gente era nômade, a gente estava em busca de alimento, né? E aí, com o tempo, com a domesticação dos animais, os homens eles foram percebendo o seu poder também, que não era só as mulheres que eram poderosas. Os homens também, eles tinham poder, inclusive, na questão da gestação, porque eles achavam antes que as mulheres elas tinham um filho sozinha, né? Aí depois, observando os animais, domesticando os animais, eles começam a perceber que os machos também têm interferência nisso, né, na gestação. E aí eles foram se destacando. E isso por muito tempo, né? Ao longo dos anos e tal,
os homens eles foram subestimando as mulheres, né? Colocando as mulheres só lá dentro de casa, né? E saindo para... Os homens vão cuidar da cidade, da política, e as mulheres vão cuidar do lar. E isso, inclusive, foi intensificado por Aristóteles. Aristóteles ele foi um filósofo super machista, né? Ele dizia assim que os homens e as mulheres os dois eles têm racionalidade, razão e sentimentos e emoções. Só que os homens têm uma razão maior e emoções e sentimentos menores em proporção, enquanto que as mulheres elas têm emoções e sentimentos maiores e uma racionalidade pequena. E pelo fato da mulher ter racionalidade, ela pode governar algo. Sabe o quê? Que ele vai dizer? O lar. Então a mulher governa o lar, porque ela tem um pouco de racionalidade, cuida dos filhos, e o homem, por ter uma racionalidade maior, vai cuidar de algo maior, que é a cidade, né? Depois o país. E a gente sabe, né? A gente vê aí o quanto que há um machismo na política, um machismo na filosofia, um machismo em todos os cantos, né? Que tentam, assim, apagar essa luz maravilhosa das mulheres, mas que elas não se apagam, né? E a gente está aí cada vez mais poderosa, cada vez mais mostrando que nós somos tão sábias quanto os homens, né? E isso não significa que a gente quer ser superior aos homens, imagina, a gente reconhece, né, que todos nós, humanos, temos capacidade de pensar, de raciocinar, de sentir, né? Inclusive os homens também. Homem pode chorar, né? Homem pode sentir, não tem nada de errado com isso. E estamos aí, né? Então a aula de hoje foi essa, para trazer para vocês que existem muitas filósofas dentro da filosofia, e essa em especial que eu trouxe para vocês, que é em Eudeune, é até difícil de falar, né? Que foi a primeira mulher na história, não mulher, a primeira pessoa na história a assinar os textos, né? Então é isso. Então faça uma pequena pesquisa breve para vocês. Essa não precisa me enviar, porque a gente já está aí no final, né, do ano, no final das atividades, mas faça uma pesquisa só para vocês verem. Coloca lá, filósofas, né, na história. Vocês vão ver o tanto de filósofas que tem e a gente vai conhecê-las ao longo aí do ano que vem também, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Desejo, assim, que a gente respeite muito as mulheres, os pensamentos das mulheres, né? E todo o poder que elas têm, com muita gratidão, né? Porque as mulheres, elas são muito importantes, inclusive na busca da vacina da Covid, né? Elas estão bem na frente, assim, na ciência, né? Então, força aí, mulherada, gratidão aí, homens, e meninos, por olharem pra gente com respeito e admiração, né? Beijão e até a próxima.